Pessoal, bom dia! Como é que os senhores estão? Tá tudo certo por aqui e por aí? Aqui também, tá tudo certo. Vocês estão usando a máscara? Não esqueçam de usá-la, tá? Hoje, senhores, nós vamos tratar com os senhores sobre um assunto palpitante do direito administrativo, que é o estudo referente à responsabilidade civil do Estado. E o que é essa questão envolvendo a responsabilidade civil do Estado, professor? É a questão envolvendo aquelas circunstâncias em que os agentes estatais praticam um ato lícito ou ilícito e esse ato, por sua vez, vem a causar um prejuízo ao administrado ou ao particular. E ele pode, em razão deste prejuízo por ele sofrido, entrar com uma ação em face do Estado para se ressarcir deste dano que ele sofreu. Então, em regra, é isso que nós vamos estudar acerca dessa questão envolvendo a responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes. E aí surge a seguinte questão: quando que nós começamos a falar da responsabilidade civil do Estado? Nós vamos ver que este instituto, ele começa a ser delineado quando nós começamos a falar do Estado de Direito. O Estado de Direito, que além de inaugurar o direito administrativo, essa seara do direito, ele diz o seguinte, que todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado se subsumem ao legado da lei. Então aí já é um pontapé inicial para nós falarmos dessa responsabilidade civil do Estado. E aí vai surgir a seguinte questão, a seguinte pergunta: como é que você definiria, professor, esse Instituto da Responsabilidade Civil do Estado? Eu vou trazer aqui para os senhores uma definição onde se diz o seguinte, ó: portanto, pode-se dizer que a responsabilidade civil do Estado corresponde à obrigação de reparar os danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos imputáveis aos agentes públicos. Reparem que eu falei atos comissivos e omissivos. Comissivos é quando o agente administrativo age. Omissivo é quando o agente administrativo deixa de agir quando ele tinha esse dever jurídico. E em razão disso, em razão dessa omissão, ocorre o que, senhores? Uma lesão ao interesse de um particular. Então é isso, o ato pode ser comissivo ou omissivo, material ou jurídico, ilícito ou ilícito. Quanto aos atos ilícitos, é tranquilo. Ou seja, quando o agente público pratica um ato administrativo em contrariedade com a lei e em razão disso ele vem a causar o que, senhores? Um dano ao particular, sem problema. Mas aí eu falei, o ato lícito, ele também é passível de dar vezo, né, a uma ação judicial e esse particular ser ressarcido? Ou seja, o agente público, ele agindo em conformidade com a lei, ele pode fazer com que um prejuízo venha ao particular e esse particular venha e entre com uma ação judicial pedindo o ressarcimento de danos? Que estranho, professor. Mas isso pode acontecer sim. E eu vou trazer um exemplo prático para os senhores. Existiu aqui uma cidade, não vou falar o nome dela porque eu não quero rolo com ninguém, onde havia uma rua, onde havia uma série de comerciantes trabalhando. Era uma espécie do centro nervoso desta cidade de médio porte. Então, se você passasse ali, você ia ver vários estabelecimentos comerciais e esses comerciantes trabalhando normalmente ganhando o seu dinheiro, o seu ganha-pão, vivendo de forma alegre e rentável do ponto de vista econômico. Mas aí o que aconteceu? Veio um estudo viário nesta cidade, onde eles viram que havia a necessidade de se construir uma espécie de um minhocão ligando uma parte da cidade a um determinado bairro.
E este minhocão, ele foi aprovado por todas as autoridades municipais da época, que entenderam a necessidade da construção desse minhocão. Só que este minhocão, senhores, ele ia passar sobre esta rua onde esse comércio era desenvolvido por essas pessoas. Então, o que aconteceu? Fizeram esse minhocão passou sob esta rua. E o que aconteceu, senhores? Esses comerciantes viram a sua atividade rentável diminuir sensivelmente. Por quê? Porque dificultou o acesso das pessoas àquele local. E além do que, nós sabemos que esses minhocões, eles atraem pessoas mais degradadas possíveis. Aquelas pessoas, aqueles moradores de rua, aqueles usuários de drogas. Então, o que aconteceu? A população, de um modo geral, se viu amedrontada em dirigir-se a esta localidade para fazer as suas compras. E o que aconteceu com esses comerciantes? Minguaram a sua rentabilidade no negócio. E o que eles fizeram? Entraram com uma ação judicial em face do Estado, pedindo um ressarcimento de danos em razão deste minhocão que veio atrapalhar a vida deles. Mas o minhocão foi feito em conformidade com a lei, todos os estudos viários levaram à conclusão de que aquilo era necessário, lícito, mas não importa, eles fizeram jus a uma indenização. Olha que interessante. Vou trazer um outro exemplo onde um ato lícito em conformidade com a lei, ele também gera responsabilidade civil do Estado. Suponhamos que na nossa querida Bebedouro, chega-se também a um estudo no sentido de que o centro da cidade, ele tem que fechar todas as ruas. Vamos fazer um calçadão, igual em Ribeirão Preto, igual em São José do Rio Preto. Então vem, isso é tudo aprovado pela Câmara Legislativa de Bebedouro, pelo prefeito municipal, pelo Ministério Público e aí vai. Então o que eles fazem? Apoiam que as ruas do centro da cidade, do centro nervoso, vai funcionar como o que, senhores? Como um calçadão. Só que se a gente for ver, ali naquela região do calçadão tem um prédio onde as pessoas moram. E além de morarem naquela região, o que acontece? Eles têm o quê? Uma garagem do carro deles. Eles param o carro na garagem, embaixo do prédio e vão para suas casas. Só que ali, senhores, vai virar calçadão também. O que vai acontecer com esses proprietários desses apartamentos? Eles vão continuar morando lá numa boa. Só que parte da propriedade deles vai sofrer o quê? Um prejuízo. Entende? Neste caso, existe alguma ilegalidade praticada pela administração pública ao criar esse calçadão? Não, nenhuma ilegalidade. Mas esses particulares, eles vão fazer jus a uma indenização em razão de uma diminuição no que, senhores? No patrimônio que elas sofreram. Então entendam. Os particulares, os administrados, eles farão jus a uma indenização, seja se o ato foi praticado em desconformidade com a lei, os mandamentos legais, os princípios administrativos, ou seja, o ato ilícito, mas também esse particular fará jus a uma indenização, mesmo que o ato tenha sido praticado em conformidade com a lei e os princípios da administração pública. Perfeito? Deu para os senhores entenderem, então, quais são os aspectos da aplicação deste Instituto da Responsabilidade Civil do Estado? Tranquilo, né? Deu para os senhores entenderem. E aí vocês vão me fazer a seguinte pergunta. Como que essa questão envolvendo a responsabilidade civil do Estado, ela foi criada e desenvolvida ao longo dos anos até chegar à forma que nós conhecemos hoje e que inclusive está na nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6. Nós vamos ver que passou
esta formação atual por uma série de períodos históricos, que começa com a teoria da irresponsabilidade, depois passa pela adoção das teorias civilistas e, por último, passamos pela adoção das teorias objetivas. Vou explicar cada uma delas para os senhores. Vamos lá. A primeira delas, a teoria da irresponsabilidade, também conhecida por teorias absolutistas. Vocês também vão encontrar sob o nome de teorias hegelianas e por aí vai. E o que se entendia na época, senhores? Nós vamos ver que essa teoria da irresponsabilidade civil do Estado, ela era aplicada naquela época em que não havia o Estado como nós conhecemos. Era a época dos estados, os estados medievais. E quem que exercia o poder central à época? Eram os reis. E entendiam que os reis daquela época, eles estavam nessa situação de mando por uma imposição divina, por uma imposição de Deus. Então, toda vez que esse rei, ele dava uma ordem para os seus súditos, na verdade, essas ordens dadas em relação aos súditos, era uma emanação de Deus. Era como se Deus estivesse mandando eles tomarem aquelas decisões. Por mais desastrosas, por mais ruinosas que elas fossem e por mais prejuízos que elas causassem aos seus súditos. Neste caso, senhores, se um súdito sofresse um prejuízo à sua pessoa ou aos seus bens, ele não teria como que, senhores, se voltar contra este rei. Porque todo o poder dele era uma emanação de vida. E aí surge, senhores, uma expressão que traduz de forma fidedigna essas teorias absolutistas ou teorias da irresponsabilidade, que diz o seguinte: The king can do no wrong. Nossa, professor, falando inglês com a gente? Que isso? O que significa então? The king can do no wrong. Significa o seguinte, senhores: o rei nunca erra. Por mais ruinosa que seja as suas decisões, o rei nunca erra. Então guardem essa expressão, the king can do no wrong. E por que eu estou dizendo isso, senhores? Para os senhores guardarem essa expressão em inglês. Porque ela aparece em concursos públicos. Ela aparece inclusive em exame de ordem. Certo? Deu para os senhores entenderem então essas teorias absolutistas ou teorias hegelianas, que se agrupam nessas teorias da irresponsabilidade civil do Estado. Então, tranquilo, senhores, estamos indo sem grandes problemas. Essa teoria da irresponsabilidade civil do Estado, com o advento dos estados contemporâneos, modernos, que se inaugura com as teorias liberais, depois passa pelas teorias sociais e pelas teorias neoliberais, né? O que acontece? Essa teoria da irresponsabilidade, ela não é nem aplicada mais. Superando a ela, nasceu um outro grupo de teoria chamadas teorias civilistas ou teorias subjetivas. E o que elas dizem? Que no caso de um agente estatal, ele vier a causar um dano ao particular, o particular vai fazer jus a uma indenização. Só que para isso ele vai utilizar como base, como fundamento, todo o primado, todos os princípios desenvolvidos pelo Código Civil. E, além disso, ele vai ter que demonstrar a culpa do agente estatal, o elemento subjetivo. Ou seja, se ele agiu com dolo ao causar aquele dano, ou se ele agiu com culpa, de forma negligente, imprudente ou de forma imperita. Então, para que eu possa jogar nas costas de um agente estatal uma determinada conduta, eu tenho que demonstrar que ocorreu a conduta em si,
o prejuízo, um nexo de causalidade ligando, um vínculo ligando esta conduta a este resultado, a este prejuízo, e tenho que demonstrar também o elemento culpa, o elemento subjetivo, demonstrando que ele agiu com dolo ou que ele agiu com culpa em sentido amplo, envolvendo a imprudência, a negligência e a imperícia. Ah, professor, então nos dê um exemplo prático. Então vamos lá. De repente, um motorista de ambulância do hospital municipal, ele está dirigindo a sua Kombi, passa na rua e ele vê que o sinal semafórico para ele está o que? Vermelho. Mas ele avança mesmo assim. E ele acaba o que, senhores? Abalroando um veículo de um particular que passava normalmente pela rua, mas obedecendo ao sinal semafórico onde estava verde para ele. Onde verde significa o que, senhores? Siga. E ele seguiu e o cara veio e bateu. O que acontece? Vamos tentar demonstrar o elemento culpa desse agente público. Vamos lá, a conduta dele, ele estava dirigindo. O resultado, prejuízos de ordem material a esse veículo desse particular. Esse prejuízo não adveio dessa conduta praticada por esse agente público em adentrar de forma atabalhoada aquele cruzamento sem respeitar o sinal semafórico? Sim, consegui então ligar a conduta dele àquele resultado. E aí, de acordo com essas teorias civilistas ou subjetivas, eu tenho que demonstrar o que é a culpa dele, onde ele foi o que, senhores? Negligente ou imprudente. Ele foi extremamente imprudente em adentrar aquele cruzamento, onde era obrigatória a parada para ele, e ele adentrou e acabou causando esse dano particular. Olha, consegui demonstrar os quatro elementos. E em razão disso, o que aconteceu, senhores? Eu consigo, então, imputar a este agente público esta conduta que causou prejuízo ao particular, e ele pode entrar com uma ação judicial, desde que demonstrado esses 4 elementos. Deu para os senhores entenderem? Só que a gente tem que saber que essas teorias civilistas, elas foram desdobradas em 2 momentos distintos. Num primeiro momento, dizia o seguinte: primeiro a gente tem que diferenciar se o ato praticado pelo agente público, ele foi um ato de império ou um ato de gestão. Por quê, senhores? Porque se for um ato de império, não pode entrar com ação judicial, que foi que o Estado não responde. O Estado só responde se o dano causado ao particular for em razão da prática de um ato de gestão. Então, professor, diferencie um do outro para mim, para que eu possa entender. Pois não. O ato de império é quando o agente público, ele age com todas aquelas suas prerrogativas de poder para poder alcançar os seus objetivos em face da comunidade. É quando ele pratica o ato administrativo com aquelas características da presunção de legitimidade ou legalidade, de autoexecutoriedade, ele é imperativo e ele é típico. Então, havendo essas 4 características na prática do ato administrativo, ele é considerado um ato de império. Um exemplo, quando um agente público, ele dirige-se a um determinado estabelecimento comercial e neste estabelecimento comercial ele percebe que as posturas sanitárias não estão sendo aplicadas. O que ele pode fazer como um ato de império? Ele pode ir lá e caçar aquele alvará que foi concedido pela administração pública e fechar aquele estabelecimento. Isso é um ato de império. Ele fechou aquele estabelecimento. E quando, por exemplo, o poder público ele se depara em uma grande festa com uma série de produtos que vão ser comercializados naquela festa, e o que acontece, senhores? Tudo aquilo está deteriorado. Uma série de produtos estão o quê? Fora do prazo de validade. Ele vai lá e confisca tudo isso. Este confiscar é o que, senhores? Um ato de império. E os atos de gestão? O ato de gestão é quando o administrador público, ele age no mundo jurídico sem essas prerrogativas de poder. Como se ele fosse um simples ou um mero particular.
Um exemplo, quando ele faz uma compra e venda com um particular, quando ele emite um cheque, ou então quando ele faz uma doação. Deu para os senhores entenderem? Então, senhores, voltando nessas teorias subjetivas, atos de império e os atos de gestão. Ato de império, a administração pública pratica esses atos com todas aquelas prerrogativas de poder, impondo coercitivamente, imperativamente a sua vontade sobre a comunidade. Nos atos de gestão, é como se o Estado agisse como se fosse qualquer outra espécie de particular, sem essas prerrogativas de poder. E aqui entram, por exemplo, contratos realizados entre o poder público e um particular, uma compra e venda, uma doação, a emissão de um cheque e por aí vai. E o que acontece? De acordo com essa primeira fase das teorias civilistas, eles entendiam o seguinte: se a administração pública ela estivesse agindo sob essas prerrogativas de poder, ou seja, praticando um ato de império, e esse ato de império viesse a causar um prejuízo aos particulares, o Estado não respondia. Todavia, se o ato administrativo praticado perante a comunidade era um ato de gestão, e esse ato de gestão ele viesse a causar um dano ao particular, o que acontecia, senhores? Aí o particular que sofresse um prejuízo faria jus a uma espécie de uma indenização. Só que acontece o seguinte: essa primeira fase das teorias civilistas subjetivas, elas sofreram críticas no seguinte sentido: a época em que ela foi criada, não existiam esses institutos da teoria do império, da teoria de gestão, eles ainda não estavam perfeitamente delineados pela doutrina, de tal forma que havia uma confusão em saber se um ato ele era, na verdade, um ato de gestão ou um simples ato de império. E o pior, senhores, o que acontece? Sempre que o particular sofria um prejuízo, à época, e ele entrasse com uma ação judicial, o que o Estado fazia? Em sua defesa, ele sempre tentava caracterizar aquele ato administrativo como um ato de império. E se houvesse essa possibilidade, este particular ia ficar o quê, senhores? Com o prejuízo em suas mãos e sem o ressarcimento a qual ele faria direito. Então, se a gente for ver, nesta primeira fase das teorias civilistas, era muito difícil a gente conseguir o quê, senhores? Que o particular fosse ressarcido pelos danos causados pelo Estado. Então, o que aconteceu? Aí chegamos a uma segunda fase dessas teorias civilistas. A segunda fase diz o seguinte: se você comprovar que o agente público, ao agir, ele causa um dano a um particular e, independentemente desse ato ser um ato de império ou de gestão, automaticamente o Estado responderá por esse prejuízo por ele causado. O órgão a qual ele pertence irá responder por este ato doloso ou culposo por ele praticado. É como se fosse aquela relação entre o empregado e o empregador. Se o empregado ele causa um dano a um particular, quem vai responder por ele, senhores? O empregador. Então é o mesmo que, senhores, é o mesmo raciocínio, é o mesmo critério. Deu para os senhores entenderem? Então vamos tentar caracterizar esta segunda fase das teorias civilistas. Vou voltar naquele mesmo exemplo que eu falei para os senhores. Se o motorista do hospital municipal, da ambulância, ele bate num outro automóvel e vem causar um dano porque esse motorista da ambulância ele desrespeitou o sinal semafórico, passou no vermelho. O que acontece? Provada a culpa desse agente público, o que eu faço? Este Estado, como ele era o empregador deste empregado que causou o dano, o que acontece? O órgão a qual ele pertence vai responder por esse dano por ele praticado. Se fosse um particular qualquer, o motorista, por exemplo, de uma transportadora, se esse motorista causa um dano ao particular, com o carro da empresa, com todo aquele logotipo, quem que você vai acionar juridicamente, senhores? A empresa a qual ele pertence. Então é o mesmo raciocínio. Só que se a gente for ver, senhores, essas teorias civilistas, também nessa segunda fase, o que acontece? Quando você joga
nas costas do particular, que sofreu uma lesão, o dever que ele tem de demonstrar essa culpa do agente público, o que acontece? É um ônus excessivo. É muita coisa para ele conseguir lutar contra o Estado. Então o que acontecia na maioria das vezes, senhores? Na maioria das vezes o particular entrava com a ação, como ele não conseguia demonstrar a culpa desse agente público ao causar o dano, o que acontece? Ele ficava irressarcido, ficava com um prejuízo. Então, para superar essas teorias subjetivas, o que aconteceu? Foi criado um outro grupo doutrinário que se aglutinou nas famosas teorias objetivas, que nós vamos explicar na próxima aula, onde dizia o seguinte: neste caso, se um particular sofrer um dano oriundo de um agente estatal, ele só vai precisar provar, senhores, o quê? O dano, a conduta do agente público e o vínculo ligando essa conduta do agente a o que, senhores? A esse dano que esse particular sofreu. Portanto, de acordo com as teorias objetivas, o agente ele vai ser responsabilizado sem que haja necessidade do autor da ação demonstrar esse elemento subjetivo. Por isso que elas são chamadas as teorias objetivas. Nossa, então a coisa mudou bem, professor. Mudou. Mudou para quê, senhores? Para facilitar ao particular o direito de ver o quê, senhores? O seu patrimônio reconstruído em razão de um prejuízo que o Estado vier a lhe causar. Vou trazer para os senhores uns exemplos que nós já temos na doutrina. Quantos minutos? Faltam 4 minutos ainda, senhores. Um exemplo de um teste que caiu na nossa querida OAB. Ele diz o seguinte, ó: a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é hoje tida por ser. Aí começam as, como é que chama? Os itens abaixo para a gente julgar. Subjetiva, passível de regresso. Não é subjetiva, passível de regresso. Subjetiva, insuscetível de regresso. Também não. E dependente de culpa do agente. Não precisa provar mais culpa. E aqui nos interessa. Objetiva. Olha só como é que mudou. Objetiva, passível de regresso. Objetiva. Então hoje, contemporaneamente, nós falamos que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Mas nós vamos estudar cada uma dessas teorias. Eu tenho que olhar para elas como, senhores, com uma espécie do que, senhores? Com granuçalhos, ou seja, olhando cada uma dessas teorias objetivas. Uma outra questão também que caiu na OAB, que fala sobre essa questão envolvendo a responsabilidade objetiva ou subjetiva do Estado. Prestem atenção. Sobre a responsabilidade civil do Estado, em decorrência de dano causado por seus agentes, vírgula, apresenta-se razoável afirmar, e aí vem os itens, letra A, será imprescindível durante a fase de instrução restar demonstrada a culpa do agente. Mentira, não precisa mais demonstrar a culpa do agente. B, deverá aplicar-se a teoria do risco integral ante a mudança levada a efeito da Carta de 88. Também não. Pula desse barco. Letra C. Bastará, essa aqui é certa. Olha como que é verdade. Bastará haver a demonstração do fato ocorrido em serviço e a relação de nexo de causalidade entre este e o evento danoso. Deu para os senhores entenderem? Então, com esses dois exemplos, a gente vê que hoje adota-se a teoria da responsabilidade objetiva no mundo de um modo geral e no nosso país também, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º, que eu vou explicar para os senhores na próxima aula, tá? Fiquem com Deus aí e protejam-se.